exemplo clássico. Quando a gente utiliza, pessoal, o Peel Ply em uma peça como essa, aqui é uma casca, apenas uma pele. Então você vem puxando, ele vem descolando da forma, tá? Junto, né? Porque é uma pele muito fina, ela é frágil, entendeu? Então o que acontece? O Peel Ply acaba puxando junto, né? Atrapalhando o processo de soldagem, porque ele precisa estar com as bordas coladas aqui, para quando a gente vai fechar uma asa na outra, para fazer aquela solda lá nas pontas, entendeu? Você já deve entender isso aí, deve estar imaginando do que se trata. Se isso daqui, por exemplo, assim, ó, ele levanta essa pele que sai da forma, ó, ele já fica num aspecto meio torto, ele fica empenado. Quando você vai colar uma peça na outra aqui, tem que juntar uma na outro lado da forma lá, entendeu? Aí dá problema. Aí você não quer que isso aconteça. Aí o que é que você faz, tá? Você utiliza o Peel Ply, mas coloque o plástico e depois o absorvente, porque o que está acontecendo muitas vezes é o seguinte: é o absorvente colado junto com o Peel Ply que dá o trabalho. Dá muito trabalho para tirar. Às vezes você arranca até a peça, rasga um pedaço dela, acontece algum acidente. Então esse vídeo foi para evitar esse acidente. O que acontece aqui? A peça é fina demais, às vezes. Quando você vai puxar o Peel Ply para retirar da peça aqui, ó, para deixar aquele acabamento legal, o que acontece é que você acaba arrancando a peça, que o Peel Ply está muito grudado, tá? E para resolver esse problema, o pessoal passou a utilizar, pessoal, esse plástico perfurado aqui, ó. Pega qualquer plástico aí, faz um furadorzinho, um rolinho furador e fura ele, tá? Também funciona, ó. Todo perfurado. A gente coloca aqui, tá? A gente coloca aqui, ó. E coloca o filme absorvente aqui. Vai funcionar maravilhosamente bem, igual o Peel Ply em relação a absorver resina. Mas você vai ter um problema. Quando você tirar aqui, qualquer curva que tenha ficado, coisa parecida, vai aparecer na sua peça. Vai ficar ruim se você tiver alguma coisa para colocar dentro, uma madeirinha, uma estrutura, entendeu? E isso aqui também é usado mais em peças mais retas, como a asa, essas partes que tem menos curvas, né? E o acabamento que ela deixa não é tão bom quanto o acabamento do Peel Ply. Mas como reduzir então essa pressão que a gente faz, mas utilizando o Peel Ply? Simples, galera, coloquem o Peel Ply para deixar um bom acabamento, tá? E posteriormente coloque o plástico filme. O que é que vai acontecer aqui? A mesma coisa, o tecido de Peel Ply, ele vai se comportar como um tecido de fibra, tá? Ele vai ultrapassar a resina também, vai passar pelo filme e vai vir para cá. A lógica aqui é a seguinte: isso daqui ele ajuda o Peel Ply a ficar mais grudado, mais duro e mais difícil de sair, entendeu? Então o que você vai fazer? Se você coloca esse plástico, você consegue tirar aquele excesso de resina que está aqui grudado e você vai ficar praticamente só com o Peel Ply e a sua peça em mãos. E você vai ter mais chance de tirar isso aqui, ó, com mais facilidade, tá? Não vou dar para vocês isso como perfeito, a melhor ideia do planeta, mas é a que a gente encontrou e prejudica menos a sua peça que está lá quando você vai tirar. Porque isso aqui, quando está cheio de resina aqui em cima, fica forte, resistente junto com o Peel Ply. Você vai tirar, é muito mais duro, beleza? Então aí você já matou a charada, né? Então você vai brigar menos com a sua peça. Lembrando, pessoal, isso aqui é uma laminação simples de vácuo. Olha, como vocês podem ver, isso aqui, galera, se fosse somente o plástico filme lá, furadinho, isso aqui ficaria na sua peça, tá? Aí o Peel Ply, ele já protege, né, desses acontecimentos. Que essa peça aqui, ela é curva assim, ó, e assim, tá? Quando se trata de compósito de fibra, qualquer curva é possível, né? Então você pode ter problemas, olha, de acabamento, tá? Pessoal, como vocês podem ver, ó, a peça já está seca, dura, mas não está curada. Isso é óbvio, né? Não preciso nem avisar sobre isso, tá? Aí vocês vão ver aqui onde é que está o negócio mágico que a gente prometeu, tá? Ó, primeira coisa que você já pode notar, o absorvente. Olha a facilidade que eu tirei o absorvente, tá, da resina. Olha o tanto de resina, né, cara? É um peso extraordinário aqui. Agora, olha o plástico saindo aqui também, do Peel Ply. Deixa eu separar eles dois. Ó, tá vendo esses detalhes feiozinhos aqui, ó? Ia ficar na tua peça caso você não tivesse o Peel Ply, tá?
Agora vamos ao mais difícil, né? Que é tirar o P-Ply da peça. Deixa eu abrir aqui uma vaga, aqui, uma brecha aqui para a gente puxar ele sem tirar a peça do lugar, né? Que é o que nos interessa, na verdade. Deixa eu abrir com a tesoura aqui, que eu acho que está mais fácil. Deixa eu tentar puxar uma pontinha aqui crua. Opa, acho que eu achei um aqui. Ó, se eu conseguir separar ele da peça, ó, consegui bem aqui, ó. Olha que vocês não vão ver a dificuldade que é se tivesse, ó. Tá vendo? Olha só a facilidade que eu tô tirando, ó. Aí, ó. Ó. Ou seja, não danifica a tua peça, mas claro, pessoal, presta atenção. A mágica tá aqui, ó. E olha o acabamento aqui, ó. Ficou só o filé, tá? Ah, mas olha aqui, ó. Ainda ficou um leve ranhurinho aqui, tá vendo? Só que ficou bem sutil. Você passando uma lixinha, tira. Ia ficar muito maior se fosse diretamente lá. Beleza? Então isso aqui, pessoal, só é para que vocês saibam que é possível você fazer no vácuo uma peça e não ter aquele problema na hora de puxar o P-Ply, tá? É só você botar o P-Ply, isso aqui para separar o absorvente, né? E depois puxar, porque tem, às vezes ele gruda no P-Ply, aquele absorvente, cara, é ruim para tirar, fica duro, fica forte, você vai arrancando aqui, vai tirando junto com a peça, força muito, beleza? Isso aqui acabava atrapalhando o trabalho. Então a gente passou a fazer isso. Joga o P-Ply para dar um melhor acabamento na peça, mas sem dispensar o filme, né? O plástico com furos, para poder a resina continuar fluindo e ser absorvida. Um abraço, valeu!